2 Coríntios, capítulo 12, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Pai Celeste, eu te peço uma vez mais que tu possa usar-me segundo o teu querer e a tua vontade para falar com a tua igreja, Pai. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para entendermos a tua palavra nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu quero vos falar a respeito de pressão e poder. Glória a Jesus. Queridos, a saber, na lei da física, a pressão devidamente canalizada, devidamente direcionada, ela gera poder. Se nós pegarmos uma caldeira de aquecimento de água, ela vai estar fervendo, mas o seu propósito é somente aquecer água. Aquele vapor para nada serve. Porém, se nós pegarmos uma caldeira de uma locomotiva ou de um navio movidos a vapor, ela é construída de um aço reforçado, de sorte que a água que está ali dentro, ela começa a aquecer-se e aumenta a pressão. Quando a pressão chega a um nível muito alto, então a válvula é aberta e aquele vapor, através da pressão, ele gera poder para locomover um navio, para locomover uma locomotiva, um trem carregado com milhares e milhares de toneladas. Assim é, meus amados irmãos, a pressão e o poder. Todos nós que aqui estamos, se formos perguntados se queremos receber poder de Deus, todos nós queremos. Não é verdade? Quem não quer o poder de Deus na sua vida? Todos nós queremos o poder de Deus em nossa vida. Ficamos felizes quando vimos alguém cheio do poder de Deus. Quando vemos alguém cheio do poder de Deus, que chega para um endemoniado e expulsa aquele demônio. Quando vemos alguém cheio do poder de Deus, que é usado em profecia, em revelação, e é usado tremendamente nas mãos de Deus, nós ficamos desejosos. Eu quero ser assim. Não é verdade? Eu quero receber esse poder. Eu quero sentir Deus operando em minha vida. Mas, meus amados irmãos, de graça na casa de Deus, somente a salvação. Porque o alto preço Cristo pagou por mim e por você. Então a salvação, ela é 0800. Basta crer com o coração, confessar com a boca que aceitar Jesus, e você é salvo. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você morrer, você vai para a glória. Se vir o arrebatamento, você vai para a glória. Mas tirando disso, meus amados, tudo tem um preço. Para recebermos o poder de Deus, precisamos ser pressionados. Glória ao Senhor Jesus. Sem a pressão não conseguimos receber o poder de Deus. Veja o que aconteceu com o rei Manassés.
Manassés foi um rei que não temeu ao Senhor, um rei que se achava autossuficiente, um rei que fez Israel pecar, um rei reprovado pelo Senhor. Mas, meus amados irmãos, o pai de Manassés, o rei Ezequias, foi um homem aprovado por Deus. Foi um homem que fez a vontade de Deus. Um homem que fez a tanta vontade do Senhor, que quando o Senhor deu a ordem para que ele colocasse a casa em ordem, porque ele iria morrer, diz a Bíblia que ele se virou para a parede e orou, e se humilhou e chorou. De sorte que o profeta Isaías, antes de sair do palácio, Deus mandou voltar lá e lhe deu mais alguns anos de vida. Nesse período que ele recebeu a mais do Senhor, nasceu esse filho Manassés. Manassés é um dos piores reis de Israel. Manassés ofereceu os próprios filhos do fogo, assados vivos, em oferenda aos deuses pagãos. Mas Manassés se achava grande. Manassés se achava o bambambam. Mas diz a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11, que o Senhor permitiu que o rei da Síria viesse, pegasse Manassés e prendeu seu nariz com instrumento, suas mãos com cadeiras, colocou sobre ele um jugo, e quando se coloca um jugo em alguém, é algo muito pesado, a tendência é a pessoa abaixar. E aquele rei, irmãos, ele saiu na praça pública ali ajoelhado, com aquelas cadeias presas em suas mãos, e foi levado para a Babilônia. Manassés foi humilhado pelo próprio Deus. Mas diz a palavra do Senhor que lá em Babilônia, em sua angústia, suplicou ao Senhor seu Deus. Mas não somente suplicou, humilhou-se muito e orou. Então Deus aplacou a sua ira de sobre Manassés e o tornou a trazer e o constituir como rei de Israel. Mas primeiro, para que ele recebesse o poder de reinar novamente, ele experimentou a pressão psicológica de se ver ali preso por cadeias. Todo mundo olhava como lá vai o rei ali. E lá em Babilônia, como aquele homem foi humilhado. Mas o que acontece, meus amados irmãos, as pressões nos fazem sofrer, as pressões nos fazem angustiados, mas elas nos aproximam mais de Deus. Porque as pressões nos permitem conhecer o nosso próprio limite, e quanto mais a pressão vai aumentando, você vai vendo que não consegue controlar, que não consegue resolver sozinho, você passa então a se humilhar. O ser humano se sente muito autossuficiente em todas as áreas de sua vida, mas quando ele começa a passar por pressões, por tribulações, por provações, ele se humilha, ele desce, ele busca ao Senhor. É nesse exato momento que o Senhor enche de poder. Então, se você quer ser cheio de poder, prepare-se para sofrer pressões de todos os lados. Paulo disse, porque quando estou fraco, aí que estou forte. Porque você passa a depender de Deus, não vale de você. Veja Davi. Davi chegou perante aquele gigante e Davi sofreu pressões. As pessoas, os seus irmãos disseram, mas você vem para cá para ver a guerra, para querer dar falsa esperança ao povo de Israel. Você não vale de nada. Mas ele continuou, não, esse incircunciso está afrontando ao Senhor dos Exércitos. Saul então, procurando alguém para resolver o seu problema como rei, encontrou aquele garoto.
o menor da casa de Jessé, o menor da sua tribo, aquele garoto que não tinha experiência em batalha. Então Saul transfere a responsabilidade para aquela pessoa. Quantas vezes nós queremos um bode expiatório para os nossos erros? Quantas vezes não queremos admitir que errados somos nós, que nós precisamos nos consertar, e jogamos a culpa no outro, a culpa é do pastor, a culpa é da regente, a culpa é do irmão, e nunca a culpa é minha de fato. Davi sofreu pressões. Quando o rei então vence Davi, ele não conseguiu andar, porque Deus tem um particular com cada um de nós. Você vai andar segundo o querer de Deus, na forma de Deus, no seu estilo de ser. Não tente imitar outra pessoa, seja você mesmo perante Deus. Diz nós que Davi, meus amados irmãos, ele tirou aquela armadura, ele pegou sua capanguinha com a sua funda, pegou 5 pedrinhas no rio, colocou dentro da capanga, pegou também ali o seu cajado e desceu. E Davi, mais uma vez, sofre pressões. Aquele gigante, meus amados, a sua armadura pesava mais de 50 quilos. Somente a ponta da sua lança era 7 quilos. Uma lança de ferro, um homem experimentado na guerra. Quando Davi está vindo, ele olha e fala assim, diz a palavra, que ele o desprezou. Porque ele era um homem gentil, um homem educado, de boa aparência e novo. Eu sou um cão para você vir contra mim com paus, com pedras. Eu vou dar a tua carne para as aves do céu. Davi sofreu pressão, mas Davi não perdeu a confiança em Deus. Ele disse, você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, Davi então pegou a sua arma, uma arma considerada desprezível. É um momento de guerra onde se valorizava muito a lança, a espada, a funda. Era uma arma, mas era desprezada. E a palavra de Deus nos mostra que Davi foi vitorioso. O gigante caiu e Israel foi vitorioso. Mas primeiro, Davi experimentou terríveis pressões. Nós observamos também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, uma comparação muito precisa a respeito de pressão e poder. Diz a palavra de Deus, aleluia, em tudo somos atribulados, versículo 4, pressão, mas não angustiados, poder, mesmo sendo atribulado, pressionado, não somos angustiados, mesmo perplexos, mas não desanimados, mesmo que você olhe e veja que está difícil andar, que está difícil continuar, mas o Senhor te dá poder, o Senhor te dá ânimo, perseguidos, mas não desamparados, aleluia, mesmo sofrendo perseguições de todos os lados, mas você não é desamparado pelo teu Deus, abatidos, mas não destruídos, ainda que o inimigo venha nos abater, venha nos moer, não seremos destruídos. Jogaram José numa cisterna, numa cova vazia, e daí a coisa foi piorando. José é vendido como escravo, parecia que tudo ia bem, mas de repente José é jogado em uma cadeia, e esperou ali 2 anos naquela cadeia, até que dali ele saísse para o trono, para ser governador do Egito. Esse mito que crente não é derrotado é mentira. Esse negócio que é só vitória, vitória, vitória é mentira. O crente é derrotado também. E o crente passa por derrotas, o crente passa por provações,
O crente perde batalhas, sim, mas diferente de você perder uma batalha, diferente de você ser derrotado, é você levar uma vida de derrota. Crente não leva uma vida de derrota. A nossa vida é de vitória, mas passamos por derrotas também. Porque é através das derrotas que nós nos conhecemos a nós mesmos e percebemos que nós não somos autossuficientes. É através das derrotas, dos sofrimentos, das tribulações, que nós nos esforçamos mais. O que é esforço? Esforço é você fazer uma força além daquela que você está acostumado a fazer. As pressões provocam isso. Quando alguém é pressionado a levar um saco de cimento em seus ombros, ele vai ter que fazer um esforço. Ele vai ter que colocar uma força além da costumeira para conseguir vencer. Então as pressões, meus amados, elas nos fazem nos esforçar mais. Para vencer eu terei que me esforçar. Eu terei que fazer mais. As pressões também nos fazem adquirir conhecimento. Ou seja, eu estou passando por luta nessa área, na minha vida profissional, na minha vida sentimental, na minha vida financeira. Isso vai me levar a pesquisar soluções, a adquirir conhecimento. Mas como é que eu vou poder resolver isso? Você vai ter que procurar conhecimento. A terceira e última coisa que a pressão nos faz: entender que sem Deus nada podemos fazer. Entender que independente do seu lado financeiro, do seu lado intelectual, do seu jeito de ser, você é dependente de Deus. Você depende do Senhor para te dar a vitória. Mas se você quiser receber poder, prepare-se para ser pressionado. E nós não conseguimos entender. Mas por que, Senhor? Quanto mais eu me aproximo de Ti, mais as lutas aumentam. Quanto mais eu procuro trabalhar para Deus, mais a perseguição se levanta. As pressões querem nos fazer desistir do alvo. Porque se continuarmos superando as pressões, o poder virá sobre nós. Veja que o momento em que a igreja mais foi poderosa na terra foram os momentos de perseguição. Veja que enquanto os discípulos estavam sendo mortos, eles saíam fugidos, pregando a palavra e Deus operando milagres. Debaixo da pressão vem o poder de Deus sobre a nossa vida. Se você quer receber poder, prepare-se para receber muitas pressões. Pressões de todos os lados. Porque as pressões, quando elas chegam no nível, assim como acontece na caldeira de uma locomotiva, quando aquela água é aquecida, aquele vapor é condensado, é pressionado, e quando chega numa alta temperatura, há uma válvula de escape que permite com que aquela locomotiva ela se movimente. Permite com que aquele navio se movimente. Ou seja, ainda que você esteja parado agora, sofrendo pressões, permaneça fiel ao Senhor. Vai chegar o tempo dele fazer você marchar, você andar, você fazer mais do que você está fazendo. As pressões existem para que o poder do Senhor seja derramado sobre nossas vidas. Mas as pressões, elas tentam nos fazer desistir. Mas o objetivo para atingir o poder é suportar as pressões. Porque no momento certo, na hora exata, o poder de Deus vai descer sobre nossas vidas. E seremos revestidos de poder. E a nossa vida vai experimentar uma intimidade muito elevada com Deus. Mas para isso é preciso enfrentar e suportar as pressões da vida. Se você não quer poder, se você não quer compromisso com Deus, tudo vai dar certo, tudo vai bem.
comece a fazer para Deus. Às vezes você pensa, mas Senhor, isso é tão pouco. Mas o nosso Deus valoriza até as mínimas coisas. Às vezes uma caminhada aqui com açude, mas parece tão pequeno. Mas Deus vê aquilo, irmãos, como algo tão maravilhoso, que Ele vai derramar o poder sobre a sua vida. Mas vai aparecer pressões. As pessoas começam a surgir no dia de culto, para a gente não vir para a igreja. É pressão para todo lado. Quando nós marcamos um passeio para nos divertir, as coisas acontecem naturalmente. Tudo dá certo. O carro chega na hora exata, a viagem é tranquila, a gente se diverte, porque isso agrada a carne. Mas quando você propõe em seu coração fazer a vontade de Deus, trabalhar para o Senhor, as pressões começam a surgir de todo lado, que é para você parar. Mas não pare, persista, continue, que o poder de Deus vai descer sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Guardemos essa palavra em nossos corações. Eu volto a oportunidade para o pastor Valdinei. Rogo que os irmãos orem em favor de minha família, para que o Senhor continue nos dando vitória.